Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. No livro de Atos dos Apóstolos 11 é fundamental para consolidar a integração dos gentios na fé cristã, registrando a defesa de Pedro diante da igreja em Jerusalém após o seu ministério na casa de Cornélio. Este relato descreve como a comunidade em Jerusalém, inicialmente cautelosa, reconhece a soberania de Deus ao testemunhar o derramamento do Espírito Santo sobre os não-judeus, culminando no florescimento da igreja em Antioquia. É justamente em Antioquia que os discípulos são, pela primeira vez, chamados de cristãos, marcando a consolidação de uma identidade própria e o início da vocação missionária global da igreja. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Atos dos Apóstolos 11 do livro de Atos dos Apóstolos da Bíblia. Pedro explica a sua experiência. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. 2 Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: 3 Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. 4 Pedro, então, começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. 5 Eu estava na cidade de Jope, orando, caindo em êxtase, tive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas 4 pontas, e que vinha até o lugar onde eu estava. 6 Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. 7 Então ouvi uma voz que me dizia: Levante-se, Pedro, mate e coma. 8 Eu respondi: de modo nenhum, Senhor. Nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. 9 A voz falou do céu segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. 10 Isso aconteceu 3 vezes, e então tudo foi recolhido ao céu. 11 Na mesma hora chegaram à casa em que eu estava hospedado 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia. 12 O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo, e entramos na casa de um certo homem. 13 Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera: mande buscar, em Jope, Simão, chamado Pedro. 14 Ele trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos os da sua casa. 15 Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio. 16 Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. 17 Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? 18 Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então, Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. Vou te explicar Atos dos Apóstolos 11 de forma didática, com os versículos indicados, para que você compreenda bem a mensagem. Esse capítulo continua o que aconteceu no capítulo 10 e mostra algo essencial. Primeiro, a igreja entendendo que o Evangelho é para todos. Segundo, o crescimento da igreja entre os gentios. Primeiro, Pedro é questionado em Jerusalém, versículos 1-3. O que acontece? Os cristãos judeus ficam sabendo que gentios receberam a palavra, versículo 1. 2 Pedro é criticado. 3 Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Significado: na cultura judaica, judeus não se misturavam com gentios. Eles ainda não entendiam que Deus estava mudando isso. Mensagem principal:
Às vezes, até pessoas religiosas resistem ao que Deus está fazendo. Segundo, Pedro explica a visão e o que aconteceu, versículos 4-17. O que acontece? Pedro conta tudo. A visão do lençol com animais. Versículos 5-6. 2. Não chame impuro ao que Deus purificou. Versículo 9. 3. Ele fala dos homens enviados por Cornélio, versículos 11-12. 4. Conta que o anjo prometeu salvação, versículos 13-14. 5. O Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio. Versículo 15. 6. Quem era eu para opor-me a Deus? Versículo 17. Significado. Pedro deixa claro. 1. Foi Deus quem fez tudo. 2. Os gentios receberam o mesmo Espírito. Mensagem principal. Quando Deus age, ninguém deve resistir. 3. A Igreja aceita os gentios, versículos 18. Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Versículo 18. O que acontece? 1. Eles param de criticar. 2. Passam a glorificar a Deus. Significado. A Igreja finalmente entende. Salvação não é só para judeus. Mensagem principal. Deus oferece salvação a todos. Voltamos a ler. A Igreja em Antioquia. 19. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. 20. Alguns deles, todavia, cipriotas e cireneus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. 22 notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. 23 Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor, de todo o coração. 24 Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. 25 Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. 26 E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. 27 Naqueles dias alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. 28 Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. 29 Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. 30 E o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. 4. A igreja cresce em Antioquia, versículos 19 e 21. O que acontece? Cristãos espalhados começam a pregar, versículo 19. 2. Alguns passam a falar com gentios, versículo 20. 3. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram. Versículo 21. Significado. O Evangelho começa a alcançar diferentes povos. Mensagem principal. Quando Deus está na obra, vidas são transformadas. 5. Barnabé fortalece a igreja. Versículos 22-26. O que acontece? Barnabé é enviado a Antioquia. Versículo 22. 2. Ele encoraja os novos convertidos. Versículo 23. 3. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Versículo 24. 4. Ele chama Saulo para ajudar. Versículos 25-26. Eles ensinam por um ano. Em Antioquia, os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Versículo 26. Significado. A igreja precisa de ensino e encorajamento. 2. Surge o nome cristãos. Mensagem principal. Crescimento espiritual vem com ensino e comunhão. 6. A igreja pratica a solidariedade. Versículos 27 e 30. O que acontece?
Um profeta anuncia uma fome. Versículo 28. 2. Os discípulos ajudam os irmãos necessitados. Versículo 29. 3. Cada um decidiu ajudar. Versículo 29. 4. Enviam ajuda por Barnabé e Saulo. Versículo 30. Significado: a igreja não só prega, também ajuda. Mensagem principal: a fé verdadeira se manifesta em ações. Resumo geral de Atos 11. Este capítulo ensina: primeira, nem todos entendem de imediato o plano de Deus. Versículos 1-3. Segunda, Deus não faz distinção entre pessoas. Versículos 4-17. Terceira, a salvação é para todos. Versículo 18. Quarta, o evangelho cresce entre os gentios. Versículos 19-21. Quinta, a igreja precisa de ensino e liderança. Versículos 22-26. Sexto, a fé se demonstra com ajuda ao próximo. Versículos 27-30. Mensagem central: Atos 11 mostra que: primeira, Deus salva todas as pessoas, sem distinção. Segunda, a igreja precisa aprender a aceitar isso. Terceira, a fé deve ser vivida com amor, ensino e ajuda ao próximo. Resumo simples. 1. Pedro explica o que Deus fez. 2. A igreja aceita os gentios. 3. O evangelho cresce em Antioquia. 4. Surge o nome cristãos. 5. A igreja ajuda os necessitados. Vou te explicar o Atos dos Apóstolos capítulo 11 de forma didática, dividindo o texto em partes, além de mostrar as ligações com o Antigo Testamento. Este capítulo mostra 3 acontecimentos principais. 1. Pedro explica por que pregou aos gentios. Versículos 1-18. 2. O crescimento da igreja em Antioquia. Versículos 19-26. 3. A ajuda enviada aos irmãos necessitados. Versículos 27-30. A mensagem central é que Deus abriu a salvação para todas as pessoas, não apenas para os judeus. Pedro explica o que aconteceu com os gentios. Versículos 1-3. Versículo 1. Os apóstolos e os cristãos da Judéia ouviram que os gentios também receberam a palavra de Deus. Versículos 2-3. Alguns judeus criticaram Pedro, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Significado: na cultura judaica, entrar na casa de gentios era considerado impuro. Isso vinha das tradições baseadas na lei. Ligação com o Antigo Testamento. A separação entre Israel e outros povos aparece em Levítico 20, 24, 26. Deus separa Israel das outras nações. Agora Deus estava mostrando que a salvação seria para todos os povos. Pedro conta a visão que recebeu. Versículos 4-10. Versículos 5-6. Pedro explica que teve uma visão em Jope de um lençol com vários animais. Versículos 7-8. Uma voz disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Pedro respondeu que nunca tinha comido nada impuro. Versículo 9. A voz respondeu: não chame impuro ao que Deus purificou. Versículo 10. A visão aconteceu 3 vezes. Significado: Deus estava ensinando que: 1. Os gentios não deveriam ser considerados impuros. 2. O evangelho deveria ser pregado a todos. Ligação com o Antigo Testamento. As leis sobre alimentos vêm de Levítico 11. Deuteronômio 14. Essas leis ensinavam a separação. Agora Deus revela um novo momento da história da salvação. O Espírito Santo confirma a obra de Deus. Versículos 11 e 18. Versículos 11 e 12. Homens enviados por Cornélio chegam, e o Espírito Santo manda Pedro ir com eles. Versículos 13 e 14. Cornélio tinha recebido uma mensagem de um anjo dizendo que Pedro traria uma mensagem de salvação. Versículo 15. Quando Pedro começou a falar, o Espírito Santo desceu sobre os gentios, assim como havia acontecido com os apóstolos. Versículo 16. Pedro lembra das palavras de Jesus Cristo: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Essa frase aparece também em Atos dos Apóstolos 1:5. Versículo 17. Pedro conclui: quem era eu para me opor a Deus? Versículo 18. Os irmãos entendem e dizem: Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios.
Significado: isso mostra que Deus aceita todas as pessoas que se arrependem, a salvação não é limitada a um povo. O crescimento da igreja em Antioquia, versículos 19 e 21. Versículo 19. Após a perseguição que começou com a morte de Estevão, muitos cristãos foram espalhados. Eles começaram a pregar em vários lugares. Versículo 20. Alguns começaram a anunciar o evangelho também aos gregos, gentios. Versículo 21. A mão do Senhor estava com eles. Muitas pessoas creram. Significado: mesmo em meio à perseguição, Deus transformou o sofrimento em expansão do evangelho. Barnabé vai ajudar a igreja. Versículos 22 e 24. A igreja em Jerusalém envia Barnabé para Antioquia. Versículo 23. Barnabé fica feliz ao ver a graça de Deus e encoraja os irmãos a permanecerem firmes. Versículo 24. Ele era 1 homem bom. 2 cheio do Espírito Santo. 3 cheio de fé. Muitas pessoas se converteram. Saulo começa seu ministério em Antioquia. Versículos 25 e 26. Barnabé vai procurar Paulo em Tarso. Eles ensinam na igreja por 1 ano inteiro. Versículo 26. Em Antioquia, os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Significado: o nome cristão significa seguidor de Cristo. A profecia da fome, versículos 27 e 28. Um profeta chamado Ágabo anuncia que haverá uma grande fome. Isso ocorreu durante o reinado de Cláudio. Ligação com o Antigo Testamento. Deus já havia usado profetas para prever acontecimentos. Gênesis 41, José prevê 7 anos de fome no Egito. A ajuda aos irmãos necessitados. Versículos 29 e 30. Os discípulos decidem enviar ajuda aos cristãos da Judéia. Cada um contribui de acordo com suas condições. A oferta é enviada por 1 Barnabé. 2 Paulo. Significado: isso mostra 1 amor entre os cristãos. 2 solidariedade na igreja. Mensagem principal de Atos 11. Este capítulo ensina verdades importantes. Primeira, a salvação é para todos os povos. Versículos 17 e 18. Segunda, não devemos nos opor à obra de Deus. Pedro reconheceu isso. Terceira, Deus pode usar perseguições para espalhar o evangelho. Versículos 19 e 21. Quarto, a igreja deve encorajar e ensinar. Versículos 23 e 26. Quinto, cristãos devem ajudar uns aos outros. Versículo 29. Resumo simples. 1 Pedro explica que Deus salvou também os gentios. 2 A igreja cresce em Antioquia. 3 Os seguidores de Jesus passam a ser chamados cristãos. 4 A igreja demonstra amor ajudando os necessitados. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!